De histórias clichês com namoros falsos, todo mundo já viu. E eu assumo que eu adoro. Mas você já viu a nova série da Prime Video, Off Campus? Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Fernanda, aqui do canal Finais Abertos. E hoje a gente tem que falar sobre Off Campus. Hoje a gente tem que falar sobre isso. Eu estou com um hiperfoco absurdo nessa série. Absurdo. Eu estava obcecada. Passava 80% do meu tempo falando sobre a Regina. E nos outros 20% eu torcia para que alguém falasse dela, para eu poder falar dela mais um pouco. Assumo que eu comecei pela série, né? Porque Off Campus é a adaptação de um livro. Então, depois que eu terminei a série, eu fui ler o primeiro livro. Essa primeira temporada é a adaptação, né, do primeiro livro. Tem trechos dos próximos livros, algumas referências, mas como eu não li, eu não vou falar sobre isso porque eu não tenho lugar de fala para falar sobre isso. Só que conforme eu ia lendo o livro, eu ia percebendo diferenças pontuais do livro e da série. E eu gostaria muito de comentar com vocês hoje essas diferenças. Lógico, eu não tô aqui pra julgar, eu não tô aqui pra falar se a série é melhor, se o livro é melhor. Vamos comentar sobre as diferenças. No final a gente decide. Pode ser? Combinado? Combinado? Contextualizando a história pra quem não conhece, a história basicamente acompanha Hannah Wells, que é apaixonada por música, estuda música, e Garrett, que é capitão do time de hóquei da universidade. Os dois eles fazem um acordo. Hannah fica para ajudar Garrett a melhorar suas notas nas provas para ele poder participar dos próximos jogos, e Garrett ajuda ela a conquistar um menino que ela gosta muito. E aí ela não consegue chegar nele e enfim, e ele vai ajudar ela nisso. O problema que, né, toda comédia romântica tem é que as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas, ainda mais quando eles envolvem um namoro falso nesse meio. Bem, agora a gente vai começar com as diferenças que eu pontuei da série e do livro. Bem, a primeira grande diferença já começa no começo, né, da forma como Hannah conhece Garrett. Nos livros, eles se esbarram no final da aula e cai tudo as coisas da Hannah, Garrett pega, devolve pra ela e vê a nota da prova dela. E fala, nossa, você foi muito bem. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E ele foi com 0, uma nota péssima. E ele precisa de uma nota boa pra poder participar dos jogos, né? Então ele pede a ajuda dela pra poder estudar pras provas. E ela começa, né? Ela ignora ele, porque, enfim, capitão do time de hockey, o que tá querendo com ela? Ah, em Garrett, enfim. E essa é a diferença, que ele vê a nota dela quando eles se esbarram. E já na série, eles se conhecem primeiro no vestiário. A Hannah encontra ele lá enquanto ela tá limpando, porque na série, enfim, ela tá lá. Ela tá lá. E depois eles se conversam de novo na sala, quando ele vê meio por cima assim, ele tá sentadinho atrás dela e vê meio por cima assim a nota da prova dela. E é basicamente isso, uma diferença assim, pontual, mas é uma diferença. É uma diferença. Pro próximo, que foi algo que eu achei quando eu tava lendo, eu não acredito, não é possível. O Justin, nos livros, ele é um jogador de futebol americano. Ele não é um cantor. Ele não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E eu achei legal, porque na série eles trazem isso, né? Porque a Hannah, ela compõe com ele, ela fica apaixonada por ele porque ela, ai, a gente é tão música, a gente gosta tanto das mesmas coisas. E já no livro, tipo, ele é algo totalmente diferente, é um jogador de futebol americano. Uma outra coisa que muda também nos livros é a própria rotina da Hannah, porque na série ela trabalha com algumas funções adicionais ali no ringue de hóquei, né? Inclusive a primeira cena aparece ela no vestiário, retirando algumas coisas e, enfim. E trabalha no Malones também, né? Trabalha com uma louca, tadinha. E já nos livros ela trabalha no Delas, que seria uma lanchonete, né? Mas ainda assim no livro existe o Malone, só que ele é só um bar. Já na série é meio um bar lanchonete. Eu entendi assim. E a gente precisa falar sobre a icônica cena do piano, que a Hannah está tocando piano depois dela ter visto a pessoa que abusou dela, né? Ela fica nervosa. E aí ela encontra uma sala com piano, ela entra e começa a tocar coisa mais linda. E o Garrett sai nervoso do jogo e vê ela tocando e ele fica calminho, fica paz e amor. E aí ele volta a jogar e ganha o jogo. E essa cena não existe no livro, só que eu achei linda na série. Eu achei linda, linda, porque assim, é a primeira vez que eles, assim, sabe, aquele, ai, tão bonito.
Outra mudança que eu achei muito legal é como a série trabalha o personagem Garrett. Porque na série a gente vê todo aquele conflito interno dele com o hockey, que ele fica, ai, será que eu jogo por conta do meu. Por conta, né, que o pai dele é um jogador profissional, por conta do meu pai. Eu amo hockey, será que eu amo, será que eu não amo? E no livro não existe essa dúvida, assim, né, toda essa crise existencial, tadinho. Desde o primeiro momento que a Hannah pergunta pra ele se ele gosta de hockey, ele fala com toda certeza, fala assim, eu amo hockey, amo o que eu faço. E dá pra entender por que a série traz isso, né? Porque ela cria uma profundidade muito legal pro personagem e traz toda essa questão com o pai dele, com as coisas que ele sofreu quando era criança e dá mais contexto. Outra mudança agora sobre a Ellie, que é a melhor amiga da Hannah e também é colega de quarto. Na série, desde o começo, a Ellie sabe do acordo da Hannah e do Garrett sobre esse namoro falso, que é pra ajudar a Hannah a chamar a atenção do Justin. Já no livro, a Ellie não sabe. Ela não sabe. No começo, ela só assim, Hannah tá ajudando o Garrett nos estudos. Porque é o que a Hannah fala pra ela. E depois, Hannah tá saindo casualmente com o Garrett. Mas ela não sabe, ela não sabe. E eu senti que essa foi uma diferença até que bem pontual. Por quê? Nos livros, a Hannah carrega todo esse sentimento praticamente sozinha, além do Garrett que sabe sobre essa história do namoro falso, enfim. E já na série, ele tá ali, ela ajuda, ela tá ali presente, sabe? E no livro, ela fica lá, sozinha, tadinha. Ninguém sabe, ninguém sabe. Agora, uma coisa que eu achei muito engraçada, quando eu li o livro, eu dei muita risada. E quando eu vi essa parte na série também. As fãs de hóquei na série são chamadas de coelhinhas, o que eu achei muito estranho. O que eu achei estranho. E no livro, elas são chamadas de Maria Patins. Outra diferença que eu reparei é no acontecimento do primeiro beijo da Hannah e do Garrett, porque na série acontece na academia, quando a Hannah tá insistindo pro Garrett estudar, e aí, enfim, entre muitas coisas, eles acabam se beijando. Don't blush. E entra na academia o Logan. E ela, pra disfarçar que ela tá sentindo alguma coisa, ela vai e beija o Logan também e se retira da sala. Já no livro, acontece no quarto do Garrett. E quem aparece é o Jim. E ela refaz a mesma coisa. Pra fingir que ela não tá sentindo nada, ela vai, beija o Jim. E é isso. E essa foi uma diferença interessante porque na série eles quiseram aprofundar mais esse sentimento que o Logan sente pela Hannah. Porque o Logan gosta da Hannah. E na série fica algo mais subentendido, né? Fica algo assim, né? Ele gosta da Hannah. Mas no livro, eles falam sobre isso. O Garrett fala, eu sei que ele tem uma quedinha pela minha namorada. E aí, enfim, é algo mais pontual, né? Mas legal eles terem trazido isso na série pra reforçar isso de que, pô, não foi do nada que ele começou a gostar da Hannah. Agora, na cena que a Hannah dorme na casa do Garrett, eles estavam, na verdade, no livro, assistindo um Breaking Bad. Eles assistiram praticamente uma temporada e meia inteira. E aí, ela dorme lá. Já na série, eles estavam falando sobre as músicas do Justin. Até na tela aparece uma referência a Breaking Bad. E aí, eles acabam pegando no sono. E aí, outra também diferença que na série o Garrett acorda antes da Hannah e eles estão agarrados, assim, abraçadinhos, deitadinhos, e ele sai da cama e deita no chão pra ela não acordar assustada. Já no livro, ele acorda antes da Hannah, mas ele não levanta e aí ela acorda assustada, achando que aconteceu alguma coisa, enfim. A primeira coisa é que, diferente da série que a Hannah canta direto a música que ela compôs e tudo mais. Nos livros, o concurso precisa de um aluno de performance e um aluno de composição. E a Hannah é aluna de performance. Então, no começo, ela começa a cantar em um dueto, onde Mary Jane, que é aluna de composição, ela escreve essa música e eles fazem um dueto, a Hannah e o Cass. Que, inclusive, depois dá maior problemão, o Cass passa, assim, enfim, ela sai do grupo. Ela sai do dueto, porque o dueto tá dando tudo errado. E o Cass é responsável por fazer ela sair. E
E só assim, depois disso tudo, que ela participa do concurso escrevendo uma música própria. E a composição no livro é algo pontual, simples, não tem todo aquele contexto por trás, toda aquela narrativa igual da série, porque a série traz a composição. Primeiro ela começa compondo com Justin na série, que já no livro ele não é um musicista, então não tem nada a ver. Pro livro realmente não tem nada a ver. Mas a série ela começa compondo com a ajuda dele, porque ela tem medo de se aprofundar na escrita por conta dos traumas que ela sofreu. E durante a série ela vai se libertando disso, vai se abrindo mais, e aí ela consegue escrever a música que ela canta posteriormente depois num concurso, que ela fica em segundo lugar na série, mas já no livro ela ganha em primeiro lugar. Outra coisa legal também sobre o concurso musical é que na série cria também uma narrativa que ela precisa muito dessa bolsa. Ela precisa ganhar esse concurso porque ela precisa dessa bolsa de estudos. Porque a outra ela perdeu por conta das vagas, enfim. E já no livro, ela não tá. Ela precisa da bolsa, tudo bem, mas assim, não é aquela necessidade, aquela coisa de, nossa, eu preciso muito da bolsa, eu tenho que ganhar por conta da bolsa. Outro ponto que a série não digo que não se aprofundou muito, não quero também dizer que suavizou, mas ficou diferente. Sobre o pai do Garrett. Na série já fica muito claro essa pressão em cima do Garrett por conta dos jogos, porque o pai dele é jogador profissional de hóquei, era, né, aposentado, enfim, e já fica muito claro. Mas no livro eu achei bem mais pesado. No livro, o pai do Garrett se mostra bem mais manipulador, bem mais abusivo e não tem tanta aquela relação de eu quero melhorar com meu filho, eu quero ser uma pessoa melhor. Não, ele não quer ser uma pessoa melhor. No livro e na série mostra essa pressão psicológica que ele coloca em cima do filho, fica muito claro. Mas no livro eu achei muito mais pesado, não sei explicar. Inclusive, um dos motivos de eu ter achado isso, eu ia falar depois, mas vou falar agora. O término deles é diferente também do livro e da série. No livro, quem é pivô do término é o pai do Garrett. Ele vai até o trabalho da Hannah, lá no delas, e pede pra conversar com ela, eles conversam e ele fala simplesmente: se você não terminar com meu filho, eu vou cortar a bolsa dele. Eu não vou pagar mais nada pra ele. Você termine com meu filho porque você tá atrapalhando ele. E ela terminou, né? Ficou com medo, e, enfim, dele perder a bolsa, dele perder as coisas que ele ama. Já na série, quem termina é o Garrett, depois de um acontecimento que eu vou contar agora. Na série, a Hannah tem um trauma, porque ela foi estuprada. E na série, o Garrett bate no abusador, no agressor, que é um jogador de hóquei. E aí, após esse momento, a Hannah ela vai lá discutir com ele e falar assim: por que você bateu nele? Enfim, e eles acabam discutindo. E ele tá muito com aquela ideia de: eu não quero ser igual meu pai, porque o pai do Garrett, ele batia na mãe do Garrett, né? Na ex-esposa. E ele fica com muito medo de ser igual ao pai, enfim, com agressão, e aí todo mundo com seus traumas, né? Cada um com... Já no livro, o Garrett, ele não bate direto no agressor, inclusive o Delaney nem é o agressor. No livro, ele é amigo do agressor que defendeu o agressor ou abusador no tribunal. E o Garrett bate nele, enfim. E de penalidade, no livro, ele conta a situação pro treinador e pros responsáveis, lógico, com a autorização da Hannah. Ele conta a situação o que o rapaz fez, enfim. Ele fica suspenso por um jogo somente. Já na série, vira um caos total, porque ele é suspenso por 4 jogos e ele começa de novo a crise existencial dele de: será que eu amo hockey? Será que é isso que eu quero pra minha vida? Será que eu tô fazendo isso por conta do meu pai? E voltando um pouco, eu também senti muito falta. Depois que eu li o livro, eu percebi na série a amizade do Logan e do Garrett é totalmente diferente dos livros. Dos livros, eles são irmãos, são amigos, eles são tudo, são tudo. Eu espero que eles aprofundem um pouco mais disso na próxima temporada. Não sei se vai ser possível, porque o foco vai ser a Ellie e o Jim, né? Que já foi introduzido um pouco agora na primeira temporada.
Então, eu não sei, mas eu senti muita falta, porque eles são muito bonitinhos nos livros, são, igual eu falei, são praticamente irmãos. Eu ia falar irmãos. A próxima diferença é que o Garrett realmente impõe uma lei de campos no livro. Ele realmente pede pra nenhum rapaz chegar perto da Hannah, não saia com ela, não chegue perto dela, não se comunique com ela. E na série isso já não existe. Ele é contado como um boato que o Jim jogou assim entre a galera e foi se espalhando. Tanto que o Garrett fala que não, Hannah, você pode ficar com quem você quiser. E ele assim, né? Não fica não, por favor, mas ele falou lá, todo macho, né? Porque eu acredito que na série eles quiseram deixar essa idealização de homem perfeito, romântico e, ai, ó, né? Não sou tóxico. E acredito que as mudanças maiores são essas. Eu separei algumas mudanças bobinhas que eu vou falar pra vocês, vou listar elas. A Hannah nos livros, ela usa quase sempre o carro da vizinha dela, que só pede em troca pra ela poder encher o tanque e a Hannah pode continuar usando. Ou a Hannah pede o táxi que tem no campus. E já no livro, ela tá sempre andando de bicicleta pra um lado pro outro. O Shakespeare bêbado não existe no livro, só existe na série. Mas eu achei muito legal eles terem colocado na série, porque junta os personagens em um contexto diferente, engraçado e com cenas muito boas, tá? Muito boas. Na série, a Hannah e o Garrett reatam logo após a apresentação do concurso musical da Hannah. Já no livro, eles reatam muito depois. Inclusive, ela faz a viagem de Natal dela pra casa dos pais e só depois eles reatam. Bem, pessoal, e essas são as diferenças que eu pontuei enquanto eu tava lendo o livro e tava comparando com a série. Tem algumas outras, só que são muito pequenininhas. Se vocês souberem de mais alguma e quiserem me contar nos comentários, se eu errei alguma coisa, vocês podem me corrigir nos comentários, tudo bem? E eu queria dizer que eu gostei muito da série, gostei muito do livro, e pra mim eu defendo as duas com unhas e dentes perfeitas. E eu acho que não sei, eu não consigo escolher uma, porque cada uma tem o seu jeitinho, sabe? Cada uma sabe? Ai, tão legal. As músicas da série são lindas, são incríveis, incríveis demais. São tudo na minha vida, tudo. Mas o mais importante é que a adaptação conseguiu preservar aquilo que fez as pessoas gostarem de Off Campus, do livro O Acordo. E eu achei muito legal que eles introduziram já a história do Jim e da Ellie. Eu achei muito interessante porque engaja a gente para a próxima temporada e dá um norte sobre a linha do tempo deles, né? E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu com certeza vou ler o restante do livro, vou ler a saga inteira. Nossa, vou ler tudo. Vou ler tudo. E se vocês tiverem algum livro para me recomendar, alguma série que vocês queiram ver um vídeo sobre, só fala nos comentários que eu vou ler. E é isso. Um beijo, um abraço e tchau.